Olá, que bom ter você mais uma vez aqui comigo para dar sequência ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje nós começamos o capítulo 4 do livro 3, a Lei da Reprodução. São 5 itens. Primeiro item, população do globo. Questão 686. A reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? Resposta: isso é evidente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Questão 687. Se a população seguir sempre a progressão crescente que vemos, chegará um momento em que ela será exuberante sobre a Terra? Resposta: não. Deus a isso prevê e mantém sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem que não vê senão um canto do quadro na natureza não pode julgar a harmonia do conjunto. Então, questão interessante, né? Porque está dizendo aí que antes do homem já lançar suas teorias de equilíbrio populacional, né, o espírito já está dando as dicas aí, né? Agora vamos para o segundo item, sucessão e aperfeiçoamento das raças. Questão 688. Há neste momento raças humanas que diminuem evidentemente? Chegará um momento em que elas estarão desaparecidas da Terra? A resposta é verdade, mas é que outras tomaram seus lugares, né? Como outras tomarão um dia o vosso lugar. Questão 689. Os homens atuais são uma nova criação ou os descendentes aperfeiçoados de seres primitivos? E aí o espírito responde: são os mesmos espíritos que estão voltando para se aperfeiçoarem em novos corpos, mas que estão muito longe da perfeição. Assim, a raça humana atual, que pela sua argumentação tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá seu período de crescimento e de desaparecimento. Outras raças mais aperfeiçoadas as substituindo, descendendo da raça atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Então aqui o espírito está retomando, né, a questão da reencarnação, né, porque o aperfeiçoamento da raça humana se dá como? Através das civilizações que foram criando, né, cada vez mais aperfeiçoadas. Mas os espíritos que animam essa civilização são os mesmos, em estados novos de reencarnação. Então, através do ciclo da vida reencarnatória, é que se vai fazendo um aperfeiçoamento também da civilização. Questão 690. Sob o ponto de vista puramente físico, os corpos das raças atuais, da raça atual, são uma criação especial ou procedem dos corpos primitivos por via da reprodução? Resposta: a origem das raças se perde na noite dos tempos, mas como pertencem todas à grande família humana, qualquer que seja a estirpe primitiva de cada uma, elas puderam se misturar entre si e produzir novos tipos. Então veja que o Espírito está dizendo que um dos recursos para se realmente promover essa evolução é a miscigenação das espécies, né, das raças, né, das etnias.
Questão 691. Qual é o ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? E a resposta: desenvolvimento da força bruta em detrimento da força intelectual. Atualmente é ao contrário. O homem faz mais pela inteligência que pela força do corpo e, portanto, faz 100 vezes mais porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não fazem os animais, né? A gente pode pensar logo de cara, desde os tempos primitivos, o homem vem usando, né, a natureza a seu favor, de forma a realizar menos trabalho, né? Aliás, realizar mais trabalho com menos esforço, com menos energia própria do seu corpo, né? Que é o caso das alavancas, né? Etc. Questão 692. O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrária à lei natural? Seria mais conforme com essa lei deixar as coisas seguirem o seu curso normal? Resposta: deve-se fazer tudo para alcançar a perfeição, e o próprio homem é um instrumento do qual Deus se serve para alcançar seus fins. A perfeição sendo o objetivo para o qual tende a natureza, favorecê-la é corresponder a essa finalidade. Ainda na mesma questão, Kardec pergunta: mas o homem geralmente não se esforça pelo melhoramento das raças, senão por um sentimento pessoal, e não tem outro objetivo senão o aumento de seus prazeres. Isso não diminui seu mérito? Resposta: que importa que o seu mérito seja nulo, contanto que o progresso se faça? Está nele tornar o seu trabalho meritório pela intenção. Aliás, pelo seu trabalho, exercita e desenvolve sua inteligência, e é sob esse aspecto que ele mais aproveita. Então, essa daí foi as duas primeiras partes aí. Vamos dar sequência, né? Porque não tem muita coisa que se comentar aqui, não. Está muito clara a resposta dos espíritos. Então, vamos para o terceiro item, que é obstáculos à reprodução. Questão 693. As leis e os costumes humanos que têm por objetivo ocasionar obstáculos à reprodução são contrárias à lei natural? E aí o espírito responde, né? Tudo o que entrava a marcha da natureza é contrária à lei geral. E o Kardec continua na mesma pergunta. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e o próprio homem seria logo a vítima. Comete ele um ato repreensível detendo essa reprodução? Resposta: Deus deu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que deve usar para o bem, mas não abusar. Ele pode regrar a reprodução segundo as necessidades, mas não deve entravá-la sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso estabelecido por Deus para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é isso ainda que o distingue dos animais, porque o faz com conhecimento de causa. Mas os próprios animais também concorrem para esse equilíbrio, porque o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo sua própria conservação, eles detenham o desenvolvimento excessivo e talvez perigoso de espécies animais e vegetais de que se nutrem. Então veja, é aqui que eu estava querendo comentar nas questões um pouquinho anterior, né? O homem vai chegar a desenvolver todas as teorias de controle, né, de natalidade, que leva à criação das pirâmides, né, de predação, né, quem está no topo da cadeia alimentar, enfim, os animais que estão no topo da cadeia alimentar tem que ter a base da pirâmide bastante sólida para que eles continuem na base, né? E então eles fazem o controle
natal dos próprios animais que eles predam. E aí veja que a reprodução desses animais está em conformidade com a produção dos demais animais, né? Então, quando o homem interfere e tem interferido demais nessa questão, ele promove, às vezes, a extinção de um membro dessa cadeia alimentar, né? E aí, portanto, ele promete, né? Então aí o homem acaba por comprometer essa estrutura, né, tão equilibrada aí naturalmente. Mas a gente não pode esquecer que existem aqueles que melhor se adaptam e aqueles que não se adaptam a um determinado movimento dessas espécies, e aí sucumbe porque ela não consegue tirar o alimento da natureza. Logo, uma outra melhor adaptada substitui ela, né? Então, a gente não pode tirar de foco que a natureza tem todo um mecanismo de equilíbrio. E o homem, na verdade, atualmente, ele provoca o quê? O desequilíbrio. Então, enquanto ele está dizendo aqui que o homem deveria causar o equilíbrio, que também às vezes acontece nas reservas e tal, o homem também, por excessiva matança, perseguição, caça e busca de alimento, que muitas vezes é jogado fora, né, desperdiçado, às vezes até por um crime ambiental totalmente baseado na ganância, né, como aqueles negócios de vender barbatana de tubarão, que faz isso, que faz aquilo. Na verdade, eles assassinam diversos tubarões que não ficam para consumo, né? Simplesmente mata para arrancar a barbatana do bicho. Barbatana não, a nadadeira, né? Arrancar a nadadeira do dorsal, peitoral, né, do animal, e aí joga o animal fora. Quer dizer, é um crime, a lei da judiação é um crime, e que, segundo a lei do karma, eles deverão pagar, e pagar caro, por provocar esse desequilíbrio da natureza. Questão 694. Que pensar dos usos que tem por efeito de ter a reprodução, tendo em vista satisfazer a sensualidade? Resposta. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma, quanto o homem está materializado. Então, nessa questão aqui, o Kardec está falando da reprodução do próprio humano, né, de ter a reprodução humana, ou seja, os métodos contraceptivos, que são justamente para facilitar, né, a vida sexual das pessoas, sem necessariamente estar procriando. E aí está dizendo que isso aqui simplesmente é uma predominância do espírito material do homem, né, do espírito primitivo do homem em relação, né, à sua evolução da alma. Bom, gente, a gente encerra aqui então esse vídeo, né, para ele não ficar muito extenso, e já foi feito várias conclusões aqui ao longo da leitura. Então, só para lembrar, o homem tem a capacidade de manter o equilíbrio das espécies, tanto para tirar o seu proveito na sua alimentação, como também a sustentação do planeta. E tudo que falta é interesse das autoridades, né? E um sério combate às matanças desnecessárias, né? Então a gente termina aqui o capítulo. Vamos continuar isso aqui, né, com mais 2 itens, para a gente terminar o capítulo. A gente volta no próximo vídeo. Tchau, tchau. Quando você acordar, comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente areia